Olá, seja bem-vindo ao canal Fumaça Literária. Meu nome é Pedro Leite e hoje nós vamos falar a respeito deste livro aqui, Os Detetives Selvagens, do escritor chileno Roberto Bolanho. E então, vamos lá? O que vai ser da revista? Perguntei a ela. O que vai ser do realismo visceral? Ela riu quando lhe perguntei isso. Lembro-me do sorriso, rapazes. Disse a eles. A noite caía sobre o DF. E Cesareia ria como um fantasma, como uma mulher invisível em que estava a ponto de se transformar. Um riso que fez a minha alma ficar pequenina. Um riso que me impulsionava a sair fugindo dela e que ao mesmo tempo me proporcionava a certeza de que não existia nenhum lugar para onde eu pudesse fugir. Então me ocorreu perguntar para onde ela iria. Não vai me dizer, pensei. Cesareia é assim, não vai querer que eu saiba. Mas disse, para Sonora, para a terra dela. Me disse isso com a mesma naturalidade com que os outros dizem a hora ou dão bom dia. Mas por que, Cesareia? Perguntei. Você não vê que, se for embora agora, vai jogar fora sua carreira literária? Tem ideia do deserto cultural que é Sonora? O que vai fazer lá? Perguntas desse tipo. Perguntas que a gente faz, rapazes, quando não sabe direito o que dizer. Cesareia olhou para mim enquanto andávamos e disse que não tinha mais nada aqui. Está louca? Eu falei. Perdeu a cabeça, Cesareia. Aqui você tem seu trabalho, seus amigos. Manuel gosta de você, eu gosto de você. Germã e Arquelau gostam de você. O general não saberia o que fazer sem você. Você é uma estridentista de corpo e alma. Você nos ajudaria a construir Estridentópolis, Cesareia. Eu lhe disse. Então ela sorriu, como se eu estivesse contando uma piada ótima, mas que ela já conhecia. E disse que fazia uma semana que tinha deixado o trabalho e que, além disso, nunca teria sido estridentista, mas sim real visceralista. Eu também, eu gritei. Todos os mexicanos somos mais real visceralistas do que estridentistas. Mas e daí? O estridentismo e o realismo visceral são apenas duas máscaras para chegar onde queremos chegar. E aonde queremos chegar? Ela perguntou. A modernidade, Cesareia. Respondi. A porra da modernidade. Então, só então, eu lhe perguntei se era mesmo verdade que ela tinha largado seu trampo como general. Ela disse que claro que era verdade. E o que ele disse? Perguntei. Ficou uma fera. Cesareia riu. E nada. Não acho que estou falando sério. Mas, se ele pensa que vou voltar, pode esperar sentado, que vai se cansar. Pobre homem, falei. Cesareia riu. Você tem parentes em Sonora? Perguntei. Não, acho que não, respondeu. E o que vai fazer lá então? Perguntei. Ora, procurar um trabalho e um lugar para viver. Cesareia disse. Só isso? Perguntei. É só esse futuro que a espera, Cesareia, minha filha? Falei, mas provavelmente não falei minha filha. Pode ser que só tenha pensado. Cesareia olhou para mim, um olhar curtinho, meio de lado, e disse que aquele era o futuro de todos os mortais. Procurar um lugar para viver e um lugar para trabalhar. No fundo, você é um reacionário, Amadeu, ela me disse, mas disse com simpatia. E assim continuamos mais um momento, como que discutindo, mas sem discutir, como que nos recriminando coisas, mas sem nos recriminar nada. De repente, tentei imaginar Cesareia em Sonora. Isso foi pouco antes de chegarmos à rua onde iríamos nos separar para sempre. Tentei imaginá-la em Sonora e não consegui. Vi o deserto, ou o que então imaginava ser o deserto. Nunca estive lá. Com o passar dos anos vi em filmes ou na televisão, mas nunca estive lá, rapazes, disse a eles. Deus me livre. E no deserto vi uma mancha que se mexia por uma faixa interminável, e a mancha era Cesareia. A faixa era a estrada que levava a uma cidade, a um povoado sem nome. Então, como um urubu melancólico, desci e pousei. Ou pousei minha imaginação dolorida numa pedra e vi Cesareia caminhando. Mas não era Cesareia que eu conhecia, e sim uma mulher diferente,
uma índia gorda, vestida de preto, sob o sol do deserto de Sonora. Ele disse adeus, ou tentei lhe dizer adeus, Cesarete Narreiro, mãe do real visceralistas. Mas só me escapou um ganido choroso. Cordiais saudações, amiga Cesareia, tentei lhe dizer. Saudações da parte de Pablito Lescanho e de Manuel Maples Arce. Saudações de Arquelau Vela e do incombustível Lister Surbide. Saudações de Encarnação Guzmán e do meu general Diego Carvajal. Mas só me saiu um gorgolejo, como se eu estivesse sofrendo um ataque cardíaco. Bato na madeira. Ou um ataque de asma. Depois voltei a enxergar Cesareia caminhando ao meu lado. Tão decidida como era, tão resoluta, tão corajosa, e disse a ela, Cesareia, pense bem, não hajas tontas e de cabeça quente. Meça seus passos, falei, e ela riu e me respondeu, Amadeu, eu sei o que estou fazendo. E depois passamos a falar de política, que era um tema que Cesareia gostava, se bem cada vez menos, como se a política e ela houvessem enlouquecido juntas. Tinha ideias estranhíssimas a esse respeito. Dizia, por exemplo, que a Revolução Mexicana iria chegar no século XXII. Um disparate incapaz de dar consolo a quem quer que seja, não é mesmo? Passamos a falar também de literatura, de poesia, dos últimos acontecimentos no DF, das fofocas dos salões literários, das coisas que Salvador Novo escrevia, das histórias de alguns toureiros, de alguns políticos e de alguns vedetes de teatro e revista, temas que tacidamente ninguém aprofundava ou poderia aprofundar. Depois Cesareia parou como se de repente se lembrasse de algo muito importante e que havia esquecido. Ficou quieta, olhou para o chão, ou talvez tenha olhado para os transeuntes daquela hora, mas sem os ver, franzindo o senho, rapazes, disse a eles. Depois olhou para mim, primeiro sem me ver, depois me vendo. Sorriu e me disse, adeus, Amadeu. E foi essa, a última vez que a vi com vida, sereníssima. E aí, tudo se acabou. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês estejam bem. Este vídeo é uma segunda parte do vídeo sobre os detetives selvagens do Roberto Bolanho. A primeira parte está aqui, para quem tiver interesse. Na primeira parte eu discuto de forma mais geral do que se trata os detetives selvagens, sem dar spoilers, sem entrar de uma forma mais geral na obra. Então mesmo discutindo assim, digamos que o enredo e os temas mais gerais. E nesse vídeo aqui eu queria compartilhar com vocês uma leitura particular minha da obra e talvez dê alguns spoilers, ou talvez bastantes spoilers, né? Claro que para aqueles que já leram Os Detetives Selvagens, eu acho que é impossível sair dessa leitura e desse livro o mesmo. É impossível sair depois de ler esse livro e achar que você é a mesma pessoa, porque esse livro ele é, querendo ou não, um marco. E eu acho que é um marco muito interessante, principalmente para quando a gente está pensando na América Latina, justamente quando a gente está pensando em literatura produzida na América Latina, ainda que esse livro tenha sido escrito provavelmente na Espanha, mas foi escrita por um escritor latino-americano, um escritor chileno, que é o Roberto Bolanho, e que estava pensando na América Latina, que não deixava de estar ali refletindo o seu continente e refletindo o seu país, né? E como eu falei no vídeo anterior, eu acho que o tema central, o cerne da obra do Roberto Bolanho é justamente a juventude poética, a juventude utópica que foi a geração dos anos 40 e 50, a geração da qual fazia parte o Roberto Bolanho, e que foi a geração destruída pelos golpes de Estado que destruíram ali a América Latina e particularmente a América do Sul. E o próprio Bolanho fala que esse livro é uma carta de despedida à geração dele, né? Que é justamente essa geração poética e sonhadora. Eu acho que esse é o cerne da obra do Bolanho. Eu acho que todos os livros do Bolanho, querendo ou não, vai tratar sobre isso de alguma forma. Mas existem livros em que isso está imerso e misturado com vários outros temas, como por exemplo 2666, que é outro livro dele, que é dito por muitos como a sua obra-prima. Isso está aqui, esse cerne está aqui, mas assim, tem várias outras questões. Já nos Detetives Selvagens, eu acho que isso está mais evidente, mais pulsante, né? E para mim fica muito claro, assim, que Os Detetives Selvagens é um retrato de uma descontinuidade da América Latina, né? Uma descontinuidade, digamos que até poética, assim, de se construir o futuro
que se almeja viver, assim, dentro da América Latina. Porque na América Latina, as rupturas são mais a ordem, são mais a regra do que a exceção. Né? Dificilmente a gente tem, sei lá, 50 anos ou 100 anos de governos democráticos sem nenhuma interrupção, sem nenhum levante militar, alguma insurreição popular. Ou seja, a efervescência política, a efervescência cultural que existe na América Latina e que eu acho que é uma efervescência particular e que não existe em nenhum outro lugar do mundo, nos dá um sentimento de descontinuidade, de ruptura, que é justamente o que esse livro encarna, né? Principalmente na parte dos depoimentos. Ou seja, você não tem uma continuidade da história, você tem ali 20 anos de depoimentos de diversos personagens que tiveram contato com essas duas figuras interessantíssimas, que para mim são figuras muito representantes da juventude poética latino-americana, que é o Ulisses Lima e o Roberto Bolanho. Né, tentando ali encontrar uma certa racionalidade, que para mim seria o Arthur Bolanho, após todos esses traumas dos anos que eles vivem, e outro assim completamente enlouquecido, né? Mas esses dois personagens são personagens muito interessantes e que são para mim retratos da poética latino-americana. Mas os próprios depoimentos, essa descontinuidade que você tem, às vezes em coisas que não tem nem sentido, relatos e histórias sendo contadas, justamente é um reflexo da própria história latino-americana, de descontinuidade e de ruptura. E eu acho muito interessante essa questão que tanto Arthur Belano quanto o Ulisses Lima e os poetas ali visceralistas estão tentando trazer uma coisa nova, né? Essa modernidade, digamos assim, esse apogeu, essa coisa maravilhosa que seria cultural da América Latina, na verdade não passa de retroceder, né? Então, quando o Arthur Belano e o Ulisses Lima estão ali discutindo o real visceralismo, eles têm uma imagem por trás, que é a imagem dessa Cesarete Nerreiro, da grande poeta, né, que estão tentando buscar, né? Então, todos esses movimentos de vanguarda, eles na verdade são movimentos que tentam reatualizar e reeditar movimentos anteriores. Acho que assim seria um pouco da minha leitura que eu faria a respeito disso. E que é muito interessante, né? Porque quem é Cesarete Nerreiro, né? Quem é essa mulher que desaparece ali no deserto de Sonora e que gera tanto esse interesse, essa paixão, né? E que a gente termina de ler o livro, mesmo antes de terminar de ler o livro, a gente tem essa vontade de querer conhecer a Cesareia, de querer encontrar-se com ela, e quando a gente lê a parte que a gente fica meio que decepcionado, né? Quando finalmente o Arthur Belano e o Ulisses Lima encontram a Cesareia, e tudo que acontece ali, né, nesse encontro, a gente fica um pouco decepcionado, né? Os próprios cadernos, né, que o Garcia Madeiro encontra da Cesarete Nerreiro, e que ele não faz questão nenhuma desses cadernos. Eu acho que tudo isso é uma discussão que o próprio Bolanho tá colocando, está levantando, do papel da literatura na vida e do papel da literatura na cultura, assim, sabe? E eu acho que é uma coisa que está no 2666 também, que eu acho que é um próprio dilema do Bolanho, assim, até que ponto a literatura se mescla com a vida e até que ponto uma acaba eclipsando a outra, né? E eu acho muito interessante essa parte que eu li para vocês no começo, porque é meio que o abandono completo da Cesareia, né? O Amadeu tá ali falando para ela, mas você é a grande poeta, você é a grande representante do real visceralismo, você é capaz de nos levar à modernidade. E você tem toda uma renúncia da própria Cesareia, de, sei lá, não, vou pro meio do deserto e vou viver uma vida comum. E é o próprio rindo dela, né? E acho engraçado ela falar pro Amadeu que ele é reacionário, né? Porque todo progressista, sonhador e todo aquele que crê muito nesse progresso, nessa modernidade, eu acho que o Walter Benjamin já deixa isso bem claro no Anjo da História, tem um pouco de reacionário também, né? Tem, no fundo, um pouco de raiz reacionária, assim. Todo grande progressista tem uma raizinha, tem um pezinho reaça, né? E ela falando, olha, a vida é essa, né? A vida é procurar um emprego e procurar um lugar onde viver e um trabalho para poder pagar a vida, né? Então, eu acho que a obra do Bolanho tem muito isso, os Detetives Selvagens tem muito isso, né?
quase que uma metalinguagem, uma metanarrativa, que é justamente discutindo o papel da literatura. E até onde a literatura entra eu acho que essa coisa que se costumou dizer muito hoje, que eu acho que não é de todo mentira, mas a literatura salva vidas, a literatura é isso e aquilo outro. E até que ponto isso realmente pode conduzir a vida das pessoas, até que ponto a literatura pode realmente conduzir a vida das pessoas, né? Então acho que é isso, assim, você tem um grupo de jovens poetas, sonhadores, e você vê a vida ao longo dos 20 anos deles e a vida meio que atropela eles, né? Então até que ponto a literatura realmente consegue definir, consegue ser uma âncora ou uma coisa que vai definir a cultura, assim, né? E é muito, muito interessante porque você tem uma completa bagunça, uma completa desorganização, assim, poética do real visceralismo, e que não deixa de ser muito irônico, porque o Bolanho, ele é irônico, o Bolanho é sarcástico, né? Então o Bolanho também está fazendo uma leitura da geração dele, mas uma leitura da própria literatura na América Latina, né? Na literatura no México, mas também na América Latina, né? Desses movimentos de vanguarda e do intuito e da intenção do fazer literário e da produção artística na América Latina, né? Que eu acho que é um embate que se tem muito grande, que é dado como que se a arte fosse definir a cultura e a identidade latino-americana, né? Eu acho que desde, sei lá, se a gente pega o exemplo do Brasil, desde as primeiras correntes do romance no Brasil, José de Alencar, essa galera, você tem se discutindo uma identidade do Brasil, né? Tentar criar uma identidade do Brasil. Então, você pega lá esses primeiros romances, né, que você tem Iracema, você tem a tentativa de construir a identidade do Brasil pautada naquela imagem do bom selvagem, né? Todas essas discussões que se tem a respeito, e que na verdade eu acho que o Bolanho está se colocando, é claro que isso é uma leitura minha, posso estar totalmente equivocado, mas é que até que ponto a literatura tem que cumprir esse papel. E até que ponto, não é nem tanto se a literatura tem que cumprir, mas até que ponto a literatura e a arte, de forma geral, consegue cumprir esse papel de definir a identidade e de definir assim a cultura e de conseguir romper, ou talvez essa palavra não seja melhor, consiga estancar essa sangria desatada que é a América Latina, né? E nos levar à modernidade, como o Mandel está falando nessa parte, e nos levar ao desenvolvimento. Até que ponto, né? E a grande verdade é que a literatura é um band-aid, é um esparadrapo, assim. Ela não estanca essa sangria, ela talvez esconde, ou talvez o papel dela seja demonstrar essa sangria, né? E eu acho que o próprio livro do Bolanho está dizendo isso, né? Que em vez de estancar essa sangria desatada, que é a América Latina, em vez de estancar essa ferida, na verdade põe o dedo na ferida, né? E ajuda a pensar e refletir o que é ser latino-americano e o que é ser Latinoamérica, né? Dentro dessa visão. Então eu acho que o livro discute muito isso, o livro é muito gostoso dentro dessa perspectiva. Eu como um poeta também, né, e que participei de movimentos poéticos na minha juventude, nos meus 20 anos, nos meus 18, 17, talvez igual o Garcia Madeiro, e acreditava nessa força e nessa beleza da poesia, que não acho que tem talvez seja um pouco pessimista, mas não acho que a gente tem que chegar, sei lá, para os jovens poetas de 17, 16, 15 anos, sei lá, 18 ou 20, que têm grandes sonhos, né, e ainda tem essa paixão com a poesia, e tirar isso deles. Eu acho que isso é bonito, isso é interessante, isso é relevante. Mas, assim, né, até que ponto? E é muito gostoso. E eu, particularmente, li esse livro e tive um encontro comigo mesmo, assim, né, e com todos esses debates, e é muito interessante, porque é como se a gente estivesse no olho do furacão, né? E principalmente essa geração ali que tinha a história nas mãos, né? A geração do Che Guevara, a geração que conviveu com o Che Guevara, a geração que viu a Revolução em Cuba,
a geração que via várias coisas acontecendo, sabe? O próprio Brasil dos anos 60 era um Brasil muito interessante. Antes do golpe militar, você tinha várias discussões, você tinha discussão da reforma agrária, você tinha as marchas rurais, né? Você tinha uma discussão trabalhadora, então toda essa efervescência e essa geração que estava no olho do furacão e acabou exilada, né? Então o livro também trata desse exílio que nós vivemos, mesmo quando nós não estamos fora do país. E esse exílio, eu acho que consiste no fato de que, para nós latino-americanos, mesmo quando nós estamos no nosso país, nós estamos no eterno exílio, porque o mundo possível, ou o país possível, é sempre assassinado pelo país do passado. Ou seja, a gente sempre tem esse retorno autoritário, esse retorno retrógrado, essa elite apodrecida e sanguessuga, e autoritária e violenta, que assassina sempre as possibilidades, que nos assassinam sempre as possibilidades. Então a gente está sempre num eterno retorno, né? A gente não avança porque a gente está sempre nesse eterno retorno. E eu acho que é porque a gente não discutiu o básico, né? Porque a gente não conseguiu romper com algumas questões interessantes. E quando a gente lê esse grupo de poetas discutindo e vivendo as suas vidas ao mesmo tempo, transando, se drogando, casando, tendo filho, viajando e o caralho, e sabe, essa confusão toda. Querida ou não, a gente se vê no espelho, a gente se vê no reflexo, assim, né? Essa galera que vai na faculdade, que discute. Eu lembro que na minha época de faculdade, cara, parecia também que o mundo estava aberto, assim, para mil e mil possibilidades. E que a gente podia mudar o mundo, né? É um pouco da música do Cazuza, né? Os meus heróis morreram de overdose e tudo isso. E ainda que seja uma visão um pouco pessimista, eu acho que o Bolanho era um pouco pessimista. Um pouco, talvez muito. É ao mesmo tempo esperançoso, assim, né? Porque você tem a esperança de sempre tentar de novo. A esperança de reviver as coisas, né? E de revalorizar e ressignificar as coisas. E eu acho que é esse o grande mistério da Cesarete Narreiro, né? Porque ela não fecha as coisas. Eu acho que a Cesarete Narreiro é a mãe da poética latino-americana, ela é a mãe da poesia latino-americana, e acho que ela é o símbolo, acho que o Roberto Bolanho estava querendo trazer esse símbolo, né? Os próprios poemas dela são desenhos, né? Não tem palavra, não tem verso. E longe de cair no niilismo, longe de cair num completo vazio, num completo falta de significado, de significante, num completo absoluto nada, que às vezes a gente pode achar que a obra da Cesarete Narreiro significa isso. Na verdade, ela deixa todas as portas abertas. Ela não fecha portas, né? Eu acho que isso que é a beleza da Cesarete Narreiro, do real visceralismo, né? Ou seja, uma realidade visceral, uma realidade das entranhas, ou seja, traz novas cores para a realidade, traz a realidade visceral, a real, né? Não essa coisa poética, esse líricozinho apaixonado, mas a realidade, a vida, né? E deixa a porta aberta. E eu acho que por isso que o livro termina falando de janelas, né? Porque a obra da Cesaré deixa sempre as janelas e as portas abertas. Porque ela não se fecha, né? Nem no próprio real visceralismo e no incidentismo, né? E é por isso que essa obra acho que é apaixonante, por isso que Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho, é uma obra tão importante. Eu queria ter lido antes esse livro, e eu confesso que tem pouco tempo que eu terminei de lê-lo. E eu quero lê-lo de novo. Quero começar a ler e estudá-lo. Estudá-lo não, né? Mas assim, lê-lo e me submergir por essa narrativa que é maravilhosa, né? E que é tanto o reflexo da nossa geração também, né? Ainda que a nossa geração não tenha sido a geração que viveu a catástrofe das ditaduras, é uma geração também que perdeu um pouco o seu sentido de ser, eu acho.
a geração dos anos 80 e 90. Mas é isso, amigos. Isso é mais um episódio aí do Fumaça Literária, comigo, Pedro Leite. Espero que tenham gostado. Se já leu o livro, deixe aí as suas opiniões a respeito desta obra. Vamos manter um diálogo aceso, tá bom? Um abração, permaneçam em paz e bem. Um abraço.